energias de que precisamos para o nosso equilíbrio emocional, psicológico. Desenvolvendo assim capacidade de assimilar também o que nós recebemos por merecimento nesta vida. Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece e com a permissão dos espíritos mentores da nossa instituição, nós abrimos a reunião da noite de hoje com um voto de muita paz. Que Jesus seja louvado. Bom, antes, rapidamente, porque às vezes eu chego aí cedo, mas o pessoal me pega pelo caminho e aí atraso, né? Nós temos aqui alguns avisos. Primeiro, que sábado agora, a partir das 8 horas, lá na Faculdade de Direito, de 8 às 12 horas, né? Nós vamos ter um seminário lá promovido pela AME, Associação Médico Espírita do Estado da Bahia. Essas associações estão sendo fundadas em todo o Brasil. E aqui na Bahia, ela está promovendo esse encontro na Faculdade de Direito, no auditório da UFBA. E nós vamos estar lá para conversar sobre alguns aspectos ligados ao perispírito e à saúde. Depois, então, vamos ter uma mesa redonda com o presidente da AME e com Adenauer, Adenauer, que é psicólogo, né? E vamos fazer um trabalho com o presidente da AME, Adenauer, e eu vamos discutir alguns assuntos assim bem interessantes sobre magnetismo, sobre psiquismo e aí por diante. Então, quem quiser se inscrever, procura Cristiane. Procura a Cristiane, que ela está por aí. São R$15 e sócios da AME R$10. Então, quem quiser participar desse encontro, aliás, são R$10 e sócio R$5. Esse dinheiro é para ajudar a AME, que está precisando de recursos. Ela quer construir a sede própria. Por enquanto, elas estão lá na associação, na ABM, Associação de Medicina da Bahia. Então, vocês quiserem participar, procuram a Cristiane. Outra coisa, no dia 19 vai haver aqui o nosso São João, né? Nossa festa de São João. Vai ter assim um balaio que vai ser sorteado no dia 19 de junho agora. É o primeiro prêmio da Loteria Federal. Então, quem quiser, o valor do balaio é R$2,50. E aí vocês podem trazer as crianças no dia 19, eu acho que é um sábado, né? Se não me falha a memória. Eugênia, é sábado? 19? É, sábado 19. É à tarde, né? Acho que é às 15 horas. Então, quem quiser participar, procura aí o pessoal. Certo? Então, são os avisos. E quem tiver nota fiscal, traga, porque nós estamos precisando da nota fiscal. Agora tem uma campanha aí com relação às casas assim, filantrópicas, e nós estamos precisando, porque a creche, não sei se vocês já observaram, já está quase
concluída, né? Já tem janela, o piso já está aí, já azulejaram as paredes, já assentaram os vasos sanitários dos meninos, e vai ter, né, chuveiro, está tudo certinho aí. Então, acho que para o mês, talvez em agosto, não sei, a creche já estará funcionando. Aí vamos precisar de recursos e pessoas que queiram ajudar também, voluntários, né, que queiram ajudar. Quem quiser procura a Lúcia. Lúcia vai coordenar a creche, porque ele é assistente social, né, com registro, tudo direitinho. Ela vai então tomar a frente da creche como assistente social. Mas outras pessoas que queiram participar desse trabalho com as crianças, é só procurar a Lúcia, se inscreve, porque a criança vem de manhã, sai de tardinha. Então vai ter alimentação, vai ter, né, orientação pedagógica e aí por diante. E também o encontro com os pais das crianças. Nós precisamos também conversar com os pais das crianças, para o nosso trabalho não ser inútil, né? Toma banho aqui, se suja lá. Aí a gente tem que ter cuidado, e muito cuidado. Bom, então são esses avisos. E quem quiser ajudar, independentemente de tudo isso, pode, né, pode procurar o pessoal para uma doação, nós aceitamos. 13, né, de julho. No dia 13 de julho, às 20 horas, as cantoras do Raid, né, as Radiantes vão fazer um show aqui, viu? E nós vamos ter também uma peça, Pedra no Lago, que é de autoria de Lúcia. Essa peça já correu aí o interior e outros estados também. Essa peça já foi encenada em vários lugares aqui na cidade de Salvador, ali na Casa do Comércio, naquele teatro lá de Brotas, da prefeitura, em Belo Horizonte. É uma peça realmente interessante, vai ser agora em julho. Nós vamos ter essa peça. Em agosto, nós vamos fazer um curso aqui, um trabalho com transparências, tudo direitinho, sobre... Eu trouxe até o material para datilografar, não, é digitar. Agora não tem mais datilografia. É mitos, símbolos, magia e mistérios. É uma visão espírita da magia, dos mitos, e até que ponto a doutrina espírita está vinculada, ligada a esses aspectos fundamentalmente jungidos à própria vida planetária. A gente precisa estudar isso para entender o espiritismo. O espiritismo não é uma criação de Kardec, de uma hora para outra, ele senta à mesa com os médios e de repente vem os espíritos e aí começa o trabalho. Ali é a ponta de lança de todo um processo de amadurecimento da humanidade no campo espiritual, ético, etc. Então, isso aqui vai ser para agosto, primeira semana de agosto, nós vamos fazer esse trabalho aqui com uma monografia, né, toda ilustrada, e as transparências também, para a gente trocar ideias a respeito dos mitos, a visão espiritual, né, a alquimia e tantos outros temas interessantes a respeito da vida do planeta e do homem, e até que ponto o planeta foi preparado para abrigar o homem. Isso são questões realmente interessantíssimas. Então nós vamos, a partir de segundo semestre de junho, vamos abrir as inscrições. Quem quiser, claro, né? Tem a inscrição e a monografia. A monografia é em separado, porque foi uma pesquisa muito grande. Me cansei muito fazendo essa pesquisa. E vai ser toda ilustrada. Então vai ser uma monografia em preto e branco e vai ser em cores. Então as pessoas vão escolher. Só que em cores vai ser mais caro, por causa da... né? A cópia em cores é caríssima. Então vocês vão... É um relato, assim, um retrospecto histórico, desde os alquimistas da Idade da Pedra
até o nosso tempo. Existia alquimia antes da Idade Média, ou do tempo de Jesus, ou dos caldeus. A alquimia, hoje, e até hoje ainda existe. E Jesus pôs em prática também a alquimia. Então não percam. Eu mesmo não vou perder. Bom, então são esses cursos que a gente está preparando para ministrar aqui para vocês. Porque eu acho, é uma questão pessoal, eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina que toca em todos os ramos do conhecimento. E nós precisamos retroagir no tempo e no espaço e identificar os primórdios da doutrina. É como eu disse antes, ela não surgiu de repente. Não foi assim uma disposição de Kardec e dos médiuns que de repente eclodiu, de repente veio à tona. Foi algo planejado. Tanto que não foi sem motivo que Kardec nasceu em Lyon. É uma cidade na França, uma cidade muito importante, onde floresceu um dos mais notáveis núcleos ligados aos celtas, à civilização celta. Então Kardec nasce em Lyon, onde foi um dos pontos fulcrais da civilização céltica, e ele, segundo informação dos próprios espíritos, no caso, um espírito chamado Zéfiro, ele teria sido um druida, Kardec. E druida era uma casta, vamos chamar, privilegiada dentro da cultura céltica. Os druidas eram os magistrados, os magos, os que detinham o conhecimento dos espíritos da natureza, conhecimento do processo espiritual da natureza, melhor dizendo. Então foram eles os primeiros a fazer um trabalho coordenado, sistematizado e orientado pelos espíritos, no conjunto, no contexto de toda a manifestação espiritual do homem aqui. Os celtas construíram monumentos, chamamos megalíticos, e os menires, né? E aí vocês veem, dentro da Irlanda, passa pelas ilhas britânicas até a Alemanha, eles construíram templos sem portas e sem teto, como Stonehenge, né? No país de Gales, entre a Escócia e a Inglaterra, perto da Irlanda, que ali é muito pequena, esses paísezinhos são pequenos, bem desenvolvidos, mas pequenos. Então eles construíram esse Stonehenge e Salisbury, né, outro conjunto megalítico, e as pessoas que lá vão, que entram no círculo de Stonehenge, começam a sentir tonturas, a ter visões. E quando é médium, né, vamos dizer assim, ostensivo, começa a ter movimentos, né, experimentar processos assim, de êxtase. Isso era feito deliberadamente. Então, muita gente lá se reúne, tanto que o druidismo foi reativado em função também desses aspectos ligados a esse lugar. Quem visitar a Inglaterra não pode deixar de ir lá nesse monumento, visitar os menires, né, e os megalíticos. E os menires têm uma coisa interessante, é ligado a vários cultos, dependendo da região. Como, por exemplo, em Karnak, na França, também uma manifestações druídicas,
eram menires fálicos, né, ligados ao falo, né? Não precisa nem dizer que é masculino, né, porque seria redundância. E isso está ligado não a um aspecto assim, meramente sexual, mas de fecundidade. É como se a terra se expusesse sexualmente. É essa a ideia dos druidas. Era o culto à fertilidade. E a fertilidade ligada à terra como mãe e a terra como pai. É uma história muito interessante essa contada pelos antigos através de inscrições, chama inscrições rupestres. Eu mesmo estive na caverna de Altamira, na Espanha, e presenciei algo assim interessante. Foi realmente uma experiência notável. E as pinturas rupestres nas rochas, mas apresentando assim cores maravilhosas, uma policromia incrível. Os pintores daquela época faziam o seu trabalho na escuridão completa, total, absoluta. Agora, ninguém sabe como eles manipulavam as cores. Se descobriu muito mais tarde, isso fora dos arraiais da paleantropologia. Se descobriu mais tarde porque com os estudos realizados no campo da dupla vista, né? Ou a projeção do perispírito, e com a projeção do perispírito tudo se torna mais claro. Então os espíritos, os seres daquela época se projetavam perispiriticamente, e aí a escuridão desaparecia e eles podiam manipular as cores e as figuras. E não eram figuras simplesmente ligadas ao cotidiano desse povo. Eram figuras que eram cercadas de certos assim, mistérios. Figuras misteriosas, enigmáticas. E com o passar do tempo, com o estudo desses processos, foram descobrindo que esses seres mantiveram relações com seres mais adiantados. Aí o pessoal da ufologia acha logo dizer que foram os ETs que chegaram ali e tal, aí começa a fazer uma espécie de uma associação entre, né, os extraterrestres com o pessoal ainda em estado chamado primitivo. Mas na realidade eram manifestações daqueles indivíduos, como se eles quisessem deixar à posteridade a sua arte. Tanto isso é verdade que eles assinavam, mas não assinavam, né, um nome, assinavam com a palma da mão. Cada artista põe a sua mão, agora como ninguém sabe, impressa na rocha. Parece aqueles fenômenos de mão de fogo, estudado por Ernesto Bolzano, né? Fenômenos que aconteceram dentro das abadias, dos mosteiros, deixadas na parede ou nas portas, janelas, a mão do espírito em fogo. Então eles deixavam como que uma assinatura. E essas assinaturas, essas mãos, foram tiradas, né, foram tirados moldes para estudar dentro da datiloscopia o problema da digital. Uma coisa interessante a datiloscopia, o exame datiloscópico revelou, é que as digitais ainda estavam se formando, ainda estavam se constituindo, se delineando. E tanto, aí é que vem o grande enigma, aí ligado à evolução, é que essas digitais eram diferentes umas das outras em determinados pontos, mas iguais entre si. Então os pesquisadores vieram descobrir o seguinte: com o passar da evolução, a digital foi criando uma característica, foi se individualizando. Mas antes ela pertencia como que à coletividade. Então não havia um processo de identificação através da digital.
Isso daí é muito importante para aqueles que estudam a datiloscopia. Isso está ligado ao processo de evolução. Então, a gente tem que estudar digital dentro desse processo de evolução, que eu acho que não se estuda, né, nesses processos ligados à datiloscopia. Então, o artista imprimia ali, era um artista, porque eram figuras perfeitas. A iluminação é toda especial e indireta para não prejudicar, né, a tinta que eles usavam, que até hoje é um mistério também. Ninguém sabe que preparo, né, eles realizavam, ou quais as substâncias de que eles se valiam para fazer aquelas pinturas. Isso aí é a história da humanidade, através da arte. Olha, se nós estudarmos, como vamos estudar, a história do homem através da arte, é uma coisa incrível. É uma coisa maravilhosa. Desde eras bem primitivas. Tanto que nos estudos de alquimia, os primeiros alquimistas foram os seres pré-históricos. Por exemplo, já viram falar naqueles monumentos, aqueles megalíticos da Ilha de Páscoa? Acho que muita gente conhece, né? Da Ilha de Páscoa. Eram figuras de 20 toneladas de peso. E aí os pesquisadores ficavam assombrados, assim, puxa, mas como esse pessoal levou essas imagens, essas figuras de 20 toneladas para um determinado local, enfileirando, né? Aí surgiu, na modernidade, surgiu uma tese interessante, é que eles conseguiam fabricar pedras, substâncias, eles criavam um molde e preenchiam ali com uma determinada substância, né, uma espécie de liga, e aí formavam esses megalíticos prontinhos, era só levantá-los, certamente usando corda ou outro recurso qualquer. E aí mostra que existia um processo científico rudimentar, claro, àquela época. Então, o estudo dessas civilizações, o estudo desses povos, eu acho interessante porque vem ao encontro, quer dizer, entra em identificação com os estudos dos espíritas, nossos estudos. Nós não podemos desprezar essa historiografia. Os espíritas precisam se aprofundar mais nessas questões para definir as linhas mestras da própria doutrina que vocês veem, né, inseridas no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, se vocês atentarem bem no estudo do Livro dos Espíritos, vocês vão observar que ele é um reflexo, é a ponta de lança, é o clímax de todo esse gigantesco, essa gigantesca manifestação dos espíritos na face da Terra. Em vários pontos do globo, especialmente na Europa. Quando se estudou a origem, do megalítico e do menir, ou dos menires, verificaram uma coisa interessante, é que essas formações deliberadas, alguns dizem que eram laboratórios de astronomia, outros achavam que era um laboratório para segregar forças da natureza, chamada elementais, né? Que é uma questão também linda para se estudar os elementais. E quando começaram as pesquisas, verificaram que esses monumentos, feitos deliberadamente com uma intenção clara, são mais antigos do que as pirâmides do Egito. São mais velhos esses monumentos que as próprias pirâmides. E tem uma conformação, vamos dizer assim, espiritual, cabalística, como tem das pirâmides. Que a pirâmide não foi para enfeitar o deserto, e não serviram apenas de túmulo para os faraós, ou altos funcionários da corte. Elas têm uma conotação que até hoje se investiga.
há realmente uma intencionalidade também nas pirâmides, como há nesses monumentos. Então a gente verifica que o espírito esteve sempre presente nessas civilizações. O espírito sempre presidiu todo esse processo. Tanto que Emmanuel, num livro chamado Caminho da Luz, ele levanta uma questão muito especiosa, muito interessante até, é quanto à intervenção dos espíritos quando das primeiras manifestações humanoides. Ele fala o seguinte, que nos interstícios das reencarnações, os espíritos, chamados gênios tutelares da organogênese terrena, e essa organogênese terrena só pode ser estudada através da cosmogonia e através da cosmologia, que nós sentimos presentes nesses povos antigos, através de suas manifestações cabalísticas, espirituais, etc. Então ele diz que nos interstícios, nos intervalos das reencarnações, esses gênios tutelares realizavam operações, verdadeiras operações, no perispírito dos reencarnantes, para acelerar a evolução. Isso estaria aí explicada aquela questão dos elos perdidos. Estaria, é claro que há certos indivíduos, certas pessoas que não acreditam nisso, essas coisas, é porque as pessoas não têm, principalmente o brasileiro, não tem acesso a certas fontes ligadas a essa organogênese terrena, a essa cosmogonia terrena, essa cosmologia ligada à vida planetária. Então as pessoas não têm acesso. E como não têm acesso, é claro, são essas coisas, Isso aí é fantasia, isso é cultura inútil. Mas não é não. Pelo menos para mim, eu que tenho uma curiosidade muito grande de saber da origem ou da movimentação do espírito na face da Terra, desde as formas dos protozoários, a protoforma, até o nosso tempo. Eu acho fascinante esse estudo. E é por isso que eu sou espírita. Eu sou espírita pela pesquisa, pelo estudo. É fascinante estudar a doutrina espírita, que ela não se restringe apenas àquela questão da obsessão e do merecimento e da morte e de reencarnação. É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais assim, convidativa, convida à pesquisa, à reflexão. Eu acho que é uma disciplina que deveria existir até no curso, no curso médio, médio que chama, hoje em dia nem sei mais, mudou tanto, para que as pessoas tenham, pelo menos, rudimentos da origem do ser. Não atrás dessas teorias que existem e que não tem pé nem cabeça e que não tem nenhuma sustentação. Quando os pesquisadores descobriram que em Stonehenge as manifestações espirituais são realmente assintosas, são deliberadas, eles começaram a pesquisar o fenômeno espiritual. Eles deixaram de lado apenas o aspecto cultural, antropológico, para se debruçar sobre justamente esses aspectos espirituais. Que aqueles monumentos não eram construídos pelo homem que nasceu para a morte. Era uma manifestação do Espírito. É como o Espírito estivesse se imortalizando e estava através daqueles monumentos, daqueles menires e daqueles megalíticos. Então isso daí despertou a atenção de muitos estudiosos. Tanto que a bibliografia hoje a respeito, são mais de 100 e tantas obras sobre esse assunto. Obras, muitas não chegaram ao Brasil, não foram traduzidas pela falta de interesse. A única editora que, vez em quando, edita uma obra dessa é a Pensamento, a editora Pensamento. E olhe lá, e segundo os editores, essas obras ficam encalhadas, porque ninguém quer, ninguém compra. O pessoal quer saber de outros temas, menos desses temas que são
assim, preciosos, né? Vamos chamar de elitistas, e as pessoas não se interessam por esse tipo de informação. Então a gente tem que joeirar as coisas, tem que pesquisar para trazer aqui para vocês. Esse é um trabalho que eu me imponho, tá? Para mostrar que a doutrina espírita tem raízes profundas no contexto das civilizações mais sofisticadas. Infelizmente, e após a desencarnação de Jesus, esses estudos, essas pesquisas, não foram adiante. Porque as melhores pesquisas que tem são justamente antes de Jesus. Atlântida, por exemplo. Quem quiser conhecer sobre Atlântida, tem que ler Platão, que está mais ou menos 300 anos. Nós temos que encontrar os escritos de Apolônio de Tiana. Então são esses, Hermes Trismegisto, por exemplo, autor de um livro raríssimo. Eu consegui fragmentos desse livro, desculpe aí, não é coisa, mas eu descobri na Biblioteca Nacional em Paris fragmentos desse livro, A Tábua Esmeralda. São fragmentos notáveis que eu consegui, e lá na Tábua Esmeralda, escrita pelo menos 4.000 anos antes de Jesus, se fala na Atlântida. Então, Platão fala 300 anos antes de Jesus, e Hermes fala 4.000 anos ou 3.000 anos por aí antes de Jesus. Mas Platão teria tomado conhecimento desses escritos? Sim, é bem provável. Como diz os italianos, se não é vero é bene trovato, né? Quer dizer, se não é verdade, é bem provável. Por quê? Porque alguns iniciados gregos fizeram parte das escolas, chamadas iniciáticas de Mênfis, Tebas, Heliópolis, e a escola secretíssima de Luxor. Até hoje o monumento de Luxor no Egito espanta mesmo, é uma coisa fantástica. São colunas imensas de granito, e é uma arquitetura realmente impressionante. E lá nesses templos houve o estudo por parte de alguns hierofontes gregos desses escritos, desses trabalhos remanescentes da era de Trismegisto, ou do rei Tote, ou do deus Tote. E aí daria enseja a fundação de uma escola também na Grécia, nos confins da Grécia, chamada Eleusis. Já ouviram falar nos mistérios de Eleusis? Onde era uma escola de médium, onde se formavam os pitons e as pitonisas. Já ouviram falar na pitonisa de Delfos, do templo de Apolo, a de Dodona? Eram mulheres jovens, virgens, que eram instruídas, eram desenvolvidas para receber o espírito, o oráculo. Eram espíritos notáveis, sensatos, equilibrados. Para outras vezes não, dependendo da região onde o oráculo estava situado, e dependendo também da formação, porque havia naquele tempo também alguns embusteiros, e falsos instrutores. Então esse trabalho parece uma coisa em cadeia. Todo esse trabalho do tempo de Heliópolis, Mênfis, Luxor e Eleusis daria origem às grandes ordens que floresceram na Idade Média, ou a partir do século V da nossa era. É como se fosse assim um renascimento, uma revivescência desses cultos, que eram cultos não apenas a Deus, mas aos seres da natureza, os chamados elementais. Os egípcios conheciam os elementais. Embora a natureza no Egito não fosse tão exuberante,
mas eles acreditavam nos elementais, porque há elemental para todas as atividades, né, exercidas na face da Terra. Então esses elementais eram gênios, né, chamados gênios da natureza, e que até hoje esses gênios são, né, divulgados. Por exemplo, a Sílfides era um deles, os gnomos também, as fadas. Eu tenho uma fotografia foi tirada na Inglaterra, vai ter até um filme aí, se não me falha a memória, tomara que não deturpem, que deturpam tudo, porque eu acho que a fonte desse pessoal é muito restrita, fonte de consulta, né, de pesquisa. Eram as fadas de Nottingham, na Inglaterra. A Inglaterra é farta em manifestações espirituais, né? Não só das fadas, por exemplo, Daniel Defoe, não sei se vocês conhecem o trabalho de Daniel Defoe, e o próprio Shakespeare, que foi um iniciado no campo da feitiçaria. Ele escreveu um livro, A Tempestade, uma obra, não sei se vocês também já leram, que é nítida feitiçaria. Se ele não tivesse um conhecimento cabalístico, ele jamais escreveria aquela peça, A Tempestade. Outra também, Macbeth. É uma peça ligada ao ocultismo. Por isso que alguns críticos de Shakespeare, que não queriam admitir a sua ligação com a feitiçaria, ficam às vezes procurando inspirações de Shakespeare em alguns autores do passado e tal, mas na realidade ele foi iniciado. Se ele não fosse, ele não conhecia tantas particularidades ligadas ao ocultismo como ele conheceu e pôs em suas peças, como por exemplo o êxtase, chamado sonambulismo, mais tarde Kardec chamou de sonambulismo. Esse êxtase era conhecido dos grandes hierofantes, dos taumaturgos gregos e egípcios. Ou então ele leu, mas não dá para entender que ele apenas fez uma leitura daquilo. Ele participou. Eu tenho quase que certeza disso. Ele participa justamente disso. Então, essas fadinhas, duas primas, duas meninas, uma bateu o retrato da outra, estavam no mato, perto de Londres, né? Uma cidadezinha afastada. E resultado, quando revelaram as fotografias, lá estavam as fadinhas, né? 3 ou 4 fadinhas com as asinhas, parecendo até aquele louva-a-Deus, né, que chama. Então foi um escândalo na Inglaterra. Ninguém queria acreditar. Aí Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que era, né, espírita, sempre foi espírita, fez pesquisas realmente notáveis, né, escreveu vários livros. Um chegou ao Brasil, História do Espiritismo, é da editora, não me fala, da editora Pensamento. Então esse Conan Doyle defendeu as meninas, mas ali estava provado que os espíritos chamados da natureza, e eles uma vez na Irlanda deram a prova da sua existência, porque o pessoal diz, fada é lenda, sílfides, não é? Os gnomos, não é? Os homúnculos eram seres terríveis, viu? Foram criados, segundo consta, dentro dos laboratórios dos alquimistas. Mas isso daí é lenda, né? Isso aí já entra no que é como o Golem, que é ligado à cabala judaica. O Golem seria uma espécie de monstro, não é? Um gigante, representado, sabendo, na figura de Golias. Ele tem a representação cabalística na figura de Golias, não é? O Golem. Então se provou que é o seguinte: eles deram uma demonstração na Irlanda, os elementais. Foi uma demonstração maravilhosa. Eles mandaram, através de uma sensitiva, um grupo de pesquisadores ingleses, porque onde floresceram realmente as grandes manifestações espirituais foi na Irlanda, país de Gales, Escócia e a Inglaterra, né, a ilha. E a parte da França. Aquela área ali é super energizada, é uma coisa séria. E em desequilíbrio. Você vê que a guerra entre a França e a Inglaterra foram, né, dezenas de anos, e até hoje não se suportam muito, né? Ainda não se, embora
tem aquele episódio da Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra foi em socorro e tal, mas até hoje não se suporta. Aí, resultado, eles deram uma demonstração. Uma sensitiva irlandesa, ela recebeu a mensagem desses chamados elementais. E aí reuniram vários pesquisadores ingleses, principalmente da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, né? Que foi fundada em 1882. Isso foi por volta de 1930, por aí. Essa sociedade até hoje existe. Os seus proceedings ou resenha são realmente incríveis e registram este episódio. Então, os elementais, através da sensitiva, mandou que se plantasse, né, sementes de brócolis e sementes e repolho numa determinada área inóspita, na areia, lugar, né? Então, e num terreno também arenoso, cheio de pedras. Pois bem, foi uma coisa assim incrível, porque uma só semente de brócolis, uma só, dali é como a árvore da vida, que também é outra questão que se deve estudar, por exemplo, a árvore da vida, né? Os sefirotes, é uma coisa linda também. Então, de uma semente surgiu uma plantinha, né? E aí foi como que irradiando, lá vai ela. Resultado, foram dezenas foi uma circunferência imensa de brócolis partindo de uma só raiz. Isso é impossível. Quanto mais colhia, no dia seguinte aparecia mais. É meio que Sarnambitinga na Salina das Margaridas, nunca vi. Quanto mais tira, mais aparece. Isso espantou todo mundo. Ah, o que isso é milagre? Não, eram os espíritos demonstrando a força que eles têm sobre a Terra. Porque se estudar a história da Terra, é uma coisa linda. Ela tem vida. E ela tem vida própria, independente da do homem. E graças a ela o homem sobrevive. É o que tem nela que o homem consegue sobreviver. Então ela se oferece como ser vivo. É uma espécie de holocausto. Eu penso assim, a Terra, né, se oferece como um holocausto à sobrevivência do ser aqui na sua face. Então, estudar a vida da Terra é uma das coisas mais impressionantes. Eu fico assim, eu perco assim o dia inteiro. Eu fico fascinado pela coerência e pela verdade que tudo isso expressa. Porque nós somos parte organicamente, embora a projeção espiritual, mas nós somos, e o espírito, quando ele plasma o corpo físico, ele se vale de todos os nutrientes da Terra. Então a gente chega à conclusão de que nós somos organismos ligados ao organismo central que é a Terra. Por isso que os antigos chamavam de Mãe Terra. Porque ela é a mãe do corpo. E o cosmos, o pai do espírito. O cosmos, entenda-se, força divina. Então o espírito pode viver independentemente da Terra? Pode. Ele tem vida autônoma, o espírito. É aquela centelha divina de que falavam os Upanishads e que os espíritos da codificação usaram essa expressão, centelha divina. Mas o corpo não. O corpo tem que viver de acordo com a Terra. Até ele se libertar, não da Terra, mas da situação primária em que ele se encontra. Porque há uma defasagem muito grande, às vezes, entre o espírito e o corpo. Vocês veem isso nos grandes mestres. Jesus, o Gautama, Buda, o Sakyamuni, solitário dos bosques, né? Krishna, esses grandes espíritos, Confúcio, Lao Tse, Forri,
todos esses grandes espíritos, eles se sentiam incomodados no corpo. Não é dentro do corpo, era no corpo. Eles não se sentiam à vontade, é como se ali fosse uma prisão. Tanto que de vez em quando Jesus desaparecia. Assim como Gautama também se tornava invisível para os seus discípulos. Ele exercia uma força tremenda sobre o corpo e tornava o corpo invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do espírito. Era um processo inverso da vidência. E isso só os grandes iniciados conseguiram fazer. E com provas, com testemunhas. Isso aqui não é fantasia que eu estou falando, são verdades que nós precisamos revelar. E que os homens, nós, desses finais de século, nós somos completamente ignorantes do que é vida. E aí saem aqueles doctores, né? O Magister Dix, o dono da verdade. Não, porque a vida é isso, porque aí começa, né? Nós não sabemos é nada, minha gente. Nós fazemos parte de todo um contexto ainda enigmático, misterioso. Nós não dominamos ainda, até nessas alturas dos acontecimentos, nós não dominamos nada. Nós não sabemos nem que planeta é esse, parece estar perdido na imensidão cósmica. Parece que só nós é que temos vida. Parece que os outros planetas, nós estamos sozinhos no universo. Mas acontece, como os próprios espíritos afirmam no Livro dos Espíritos, eu encontrei no Livro dos Espíritos muitos dos grandes iniciados do passado, através das suas ideias, de seus valores. Eu não sei se Kardec identificou, mas eu, modéstia inclusa, eu identifiquei alguns dos grandes mestres do espírito, ali, conversando com Kardec. Porque o conceito de vida que nós temos é este aqui. O nascimento, a morte, o corpo físico. E há ainda aqueles sábios, né, que dizem, nada existe, com a morte tudo se acaba. Eu não acredito nessas coisas. Olha, eu fico com pena, sinceramente. Eu tenho pena dessas pessoas. São coitadas. Mostram, às vezes, não, tem talento, são intelectuais. Não são, não. São pobrezinhos. Não sabem nada. Eu estudo diuturnamente, não sei nada. Eu entro em contato com os espíritos. Eu visito vocês. Eu sei, muitos não sabem, mas eu visito vocês. Não é? Não é, Orlene? Cadê a Orlene? Eu visito. Eu vou ao encontro de vocês. Olha, e o mundo dos espíritos é algo fantástico. Agora, depende da postura moral de quem está vendo. Porque o mundo do espírito é o que o espírito fizer dele. Isso quer dizer que o mundo espiritual é um reflexo das ideias, valores e posturas do espírito. O mundo espiritual não existe feito esperando o espírito. É ele, o espírito, que elabora o mundo espiritual. É fruto dele, da sua imaginação, da sua fantasia, da sua postura intelectual, ética e aí por diante. Os condicionamentos, é ele que plasma. Não existe um mundo espiritual pronto, feito. Porque não é possível que haja um mundo espiritual feito para um ser que saiu daqui em fase tão primária. Logo, o que ele vai encontrar é o mundo que ele vai plasmar. Se ele não conseguiu plasmar a Terra, este mundo físico, porque ele já encontrou pronto, ele vai plasmar o mundo que estará sempre de acordo e de conformidade com seus valores. Então, que vocês, quando desencarnarem, encontrarem no mundo espiritual, será sempre a força imagética das suas posturas, dos seus condicionamentos, dos seus valores.
Então, o mundo espiritual é aquilo que dele fizerem os homens. No caso, os espíritos dos homens. Então, isso é que nós precisamos estudar. Isso tem a ver com o espiritismo e muito. Como eu disse, eu encontrei no Livro dos Espíritos pensamentos, ideias de muitos grandes taumaturgos do passado. Quando eles falam do Sol, por exemplo, quando os Espíritos falam do Sol, dizendo que há habitantes no Sol, é que o conceito de vida que nós temos é este, e não pode ser paradigma. Nós não podemos avaliar a existência de vida em outros planetas conforme o tipo de vida que nós temos. É aí que está o erro crasso de NASA e Companhia Limitada. Aí pousa lá uma sonda e aí manda para aqui, para a Terra. É um planeta inóspito, não há condição de vida humana. Porque o universo, ele está sempre em movimento, porque ele está dentro de um processo pluridimensional. A nossa dimensão é esta. Quando nós desencarnamos, nós passamos para uma outra dimensão. E aí não somos vistos. E se nós não somos vistos, não existimos. Veja que coisa primária, meu Deus do céu. Que coisa mais acanhada. Eu fico triste, sinceramente. Então nós não somos vistos. As leis, por exemplo, com Y, que cortam todo o planeta, e que os elementais foram responsáveis, é a energização de toda a Terra. A Terra, para nos abrigar, ela tem que ser viva, tanto quanto nós somos. E a vida humana não é eterna enquanto dura. Porque, repara uma coisa interessante. Mesmo a gente levando em consideração o processo de decomposição, nós voltamos para a Terra. Uma certa feita eu fui a um sepultamento, o corpo de um amigo meu, e eu aí sentei assim, fiquei sentado, uma lápidezinha, um negócio assim, lá no cemitério da Saudade, e fiquei olhando de cá a terra aberta, como se fosse uma bocarra, e aí o caixão descendo, devagarinho. Eu fiquei pensando assim, mas a terra está como que engolindo o homem. Ela está absorvendo. Nosso corpo volta à vida planetária. E o espírito à vida cósmica. Olha, isso só pode ser um planejamento. Não pode ser ligado ao acaso, como J. Monod, E.F. Jacob, prêmio Nobel de Medicina, de Biologia, e que acha que todo esse processo da vida é por acaso. Não pode ser. Isso é muito organizado. A Terra chamando de volta os seus elementos, aquilo que vivifica a ela mesma, e o cosmo recebendo o espírito. São dois elementos, um pertencente à imponderabilidade, um que pertence à obra de Deus, e o outro que pertence à obra da vida, e que de qualquer maneira é de Deus, mas dentro de suas especificidades. O corpo vai ser tragado pela terra, ele se decompõe, ele volta a ser matéria imponderável, ele vai se desagregar, vai se reincorporar ao mundo de onde ele veio. E o espírito não, ele se preserva íntegro, tão íntegro quanto a dimensão em que ele estará vivenciando. Isso é realmente notável. É aí que eu me sinto realmente feliz em ser espírita. Foi o caminho mais lúcido que os espíritos me mostraram. Ou eu, quem sabe, mostrei a mim mesmo. Foi aí que eu comecei a entender a vida.
Eu que não acreditava em nada, eu não acreditava em coisa nenhuma. Tudo era fantasia. Eu acreditava em forças pragmáticas, imediatistas, incompreensíveis, não resta dúvida. Mas eu consegui acreditar no que não existe. No inverossímil, eu acreditava no que não existia. Hoje é diferente. Eu acredito naquilo que existe. Porque para mim o que existe é o imponderável. E como dizia Gelei, no seu livro magnífico, chamado Do Inconsciente ao Consciente, o que nós pensamos que existe é ilusão. É aquele Maya dos antigos hinduístas, daqueles que realmente praticavam o Zen. Hoje não é folclore. Então é isso que o que não existe para nossos olhos é a verdade. E o que existe para os nossos olhos é a ilusão. Isso daí eu comecei a entender e comecei a compreender que a vida é uma ilusão. É uma simples ilusão dos nossos sentidos. Porque a verdadeira vida é a do espírito. Ele sim. Ele pode deixar o corpo lá, exangue, deitado, sei lá, e sai. Ele vai viver a vida que lhe é própria. Não depende do corpo para sobreviver ou para viver. O corpo sim depende dessa força cósmica, que é ele, espírito. Porque o corpo é tão vivo quanto a terra, mas só tem movimento com o espírito. Por isso que os antigos, os grandes iniciados achavam e falavam no grande espírito da terra. Porque a terra é um ser vivo. Nós somos vivos. Nós temos vida. Não essa vida efêmera, ilusória, mas a vida espiritual que é eterna. Então isso, quando se descortinou diante de meus olhos, toda essa visão incrível de vida, de mundo, de Deus, de espírito, eu tremi nas bases. Eu digo, que responsabilidade tremenda para mim. Não para me ilustrar a respeito disso, mas para chegar diante de vocês, aqui, hoje, agora, e tratar desses temas tão complexos e tão verdadeiros. Não tentando convencer ninguém aqui, porque as pessoas se convencem através da razão. E quem sabe se algumas ainda não chegaram à idade da razão. Às vezes a razão incomoda, instiga, estimula, é verdade, mas incomoda. O despertar da razão é muito difícil, exige muito de todos nós. Há aqueles que preferem agir pelos sentimentos, vivem bem, podem até viver felizes, tão felizes quanto os bois quando encontram ervilhas para comer, como dizia Heráclito de Éfeso. Então nós precisamos estudar a doutrina espírita, identificar em seu próprio conteúdo, seu bojo, essas manifestações fantásticas dos grandes mestres, daqueles que reencarnaram aqui para ditar doutrinas ao espírito, tentando fazer com que ele entenda o processo da vida. E, infelizmente, esses espíritos foram tratados como se fossem marginais. O próprio Jesus. E a doutrina do mestre, uma doutrina, como disse João, evangelista, se fosse escrita, dariam vários e vários volumes. Essa doutrina foi, me permito o termo, criminosamente podada, aviltada, em sua essência, em sua inteléquia. O que nós estudamos nos evangelhos não são, na realidade, os grandes pensamentos do Mestre Jesus, mas daqueles que fizeram do pensamento de Jesus o leitmotiv da sua cobiça e da sua ambição. O verdadeiro pensamento de Jesus está inscrito em nossa consciência. É ali que está o grande evangelho da vida.
E é através da consciência despertada para o Evangelho, esse Evangelho cósmico que faz parte do Espírito, que nós vamos um dia entender o grande papel que o Mestre Jesus exerceu sobre a Terra e sobre a humanidade. Por enquanto, ele ainda é um ilustre desconhecido nosso e, infelizmente, das religiões. E muita paz para vocês.